Hello, kids! Hoje nós vamos ter a nossa aula com o quarto ano de inglês com a Teacher Camila, aula número 4. Mas antes de começarmos a nossa aula, o que é que acontece? Eu quero dizer a vocês que tudo isso que estamos passando vai passar e que vamos logo estar todos juntos. E também com uma perguntinha aí, ó. How are you? Ou seja, como vai você? Eu, por exemplo, I'm fine. Estou bem. And you? Fine. Bad. Or so-so? Pensem aí. Vejam só, hoje a nossa aula vai falar sobre dois conceitos muito importantes. O conceito de big e o conceito de small. Big or small? Big, algo grande. Small, algo pequeno. Certo? Por exemplo, aqui, ó. Eu tenho essa imagem. E nessa imagem eu vou ter a big house e a small house. Ok? Então, casa grande, casa pequena. Aqui eu vou ter, ó, small apartment. E depois, a segunda, big apartment. Então, ó. Pequeno apartamento, apartamento pequeno. E apartamento grande. Então, big e small. Big e small. Ok? E passando aqui, além dessa questão do big ou small, vamos também ver o dare to be, que é o verbo haver ou o verbo existir na língua inglesa. Então, ele vai ter uma regrinha. E que regrinha é essa? Vejam só, o dare to be, ele é escrito de duas formas. Ele é escrito como there are or there is. Mas, mesmo que a escrita esteja diferente, os dois vão significar o verbo existir. Mas, quando é que eu uso um e quando é que eu uso o outro? Veja só, o there is, ele é usado para indicar singular. O singular, como você já conhece na língua portuguesa, é quando eu estou falando de uma coisa, uma pessoa, se limita a apenas uma. Algo único, certo? Então, there is para quando eu estou falando de singular. Já o there are, ele vai ser usado para indicar plural. E como vocês já sabem, o plural na língua portuguesa, ele vai ser usado para indicar quando eu tenho mais de uma coisa ou quando eu estou falando de mais de uma pessoa, certo? Então, there is, singular, there are, plural. E aqui nós vamos ter alguns exemplos de como usar o there is e o there are. Por exemplo, nós vamos ter algumas questions, ou seja, algumas perguntas. Como, por exemplo, a primeira aqui, ó. How many beds are there in the bedroom? Veja só, essa primeira parte aqui da pergunta. How many quer dizer quantos ou quantas, certo? Quantas ou quantos. Beds vai ser aquilo que vocês já estudaram, que é cama. Quando eu estiver fazendo pergunta, eu vou utilizar o there are. Mas eu não vou colocar ele nesta ordem, there are. Eu vou colocar ao contrário, como nós temos aqui, ó, are there. Porque quando eu estou falando de pergunta, eu sempre vou trocar esses dois aí, certo? De lugar. E depois eu coloco o lugar, in the bedroom. Então, quantas camas existem no quarto? Esta é a pergunta. Eu analisando aqui esta imagem, eu percebo que eu tenho two beds. Uma desse lado, uma desse outro lado. Se eu estou falando de two beds, eu estou falando o quê? De plural. E se eu estou falando de plural, eu vou utilizar o there are. Lembrem, there are. Então, eu começo a minha resposta da seguinte forma. There are, porque eu já sei que é plural. A quantidade, two. O objeto que eu disse a quantidade, ou aquilo que eu perguntei a quantidade, que é beds. E depois eu só vou
acrescentar o resto que estava até mesmo na pergunta. Veja, na pergunta aqui, no finalzinho, eu vou ter in the bedroom. Então, eu acrescento na resposta, in the bedroom. Então, there are 2 beds in the bedroom. Existem 2 camas no quarto. Depois eu tenho essa próxima, que ela vai seguir a mesma linha de raciocínio, essa pergunta. How many, quantos, stoves, que aí nós vamos ter stoves como fogão. Vejam aqui de novo, ó, there are ao contrário, are there. In the kitchen, que é o lugar, kitchen, cozinha. Como é que fica? How many stoves are there in the kitchen? Quantos fogões existem na cozinha? Então, eu venho aqui, ó. Se eu estou vendo essa imagem, eu estou vendo que só tem one stove, um fogão. Então, eu já sei que é singular. Se é singular, eu vou utilizar o quê? There is. Então, there is one stove in the kitchen. Que aí eu só repeti o lugar. In the kitchen. Ok? Segue a mesma linha, só que você vai ver se vai utilizar o there is ou there are, dependendo se é singular ou plural. E agora vamos ver aqui quais são as atividades. São as atividades das pages 28, 29, 30 e 31. Calma, pode parecer várias páginas, mas uma delas, principalmente, vocês não vão responder, é só observar, certo? Vamos explicar aqui para ficar mais fácil, vocês vendo. Então, as páginas são essas aqui, ó, a 28, que aí ela vai trazer 2 plantas, e uma de uma casa, outra de um apartamento. Você vai observar isso, vai olhar quantos quartos, quantas salas tem em cada planta, certo? Observando, você vai responder a página 29 a partir disso. Então, você vai dizer aqui, ó, eu tenho uma tabela com o certo, com bolinhas, e outra tabelinha com bolinhas para errado. Então, right e wrong. Right, certo, wrong, errado. E eu vou ter frases ao lado, que vocês estão vendo aí. Aqui, ó. Então, você vai ler a frase, e essas frases, elas estão dizendo coisas sobre as plantas da página anterior. Você vai ler a frase, vai observar a planta e você vai ver se ela está dizendo a verdade ou não. Se estiver correto, right. Se estiver errado, marca em wrong. Já na outra aqui, você vai dizer qual é o uso do there is e there are. Você vai marcar. There is usa quando, there are usa quando, certo? Aqui na page 30, vocês vão ver que é para completar a primeira questão com there is ou there are. Aqui, o que é que acontece? Vocês vão ver qual é a regrinha do there is ou there are, e vocês vão ver o finalzinho da frase. Dependendo da frase, vocês vão colocar there is ou there are. Já essa outra parte aqui, ó, o que é que acontece? Aqui são perguntas pessoais. Por exemplo, na letra A, eu vou ter how many boys are there in classroom? Ou seja, quantos meninos tem na sua sala? Letra B, how many girls are there? Quantas meninas? Na letra C, how many teachers are there? Quantos professores? Depois, how many televisions are there in your house? Então, quantas televisões na sua casa? Ou na letra E, how many bathrooms are there? Então, quantos bathrooms? E how many kitchens are there? Quantas kitchens? Então, você vai responder com there is ou there are, dependendo da quantidade, certo? E colocar a quantidade. Já na page 31, nós vamos ter frases, certo? Embaralhadas.
E vocês vão colocar essas frases na ordem. Lembram que na explicação eu trouxe a pergunta e a resposta. A resposta ela segue uma ordem. There is, a quantidade, o objeto que perguntou e o lugar onde ele fica, certo? Aqui também vai seguir a mesma linha, só que as frases estão embaralhadas. Vocês vão tentar consertá-las, ok? Então, por hoje é só e até mais.